Muito bem, gente. Nós estamos num momento de entre-safra, como eu falei aqui alguns domingos. Terminamos a nossa explanação sobre a carta de Paulo aos Gálatas, que muito edificou o meu coração. E eu tive um feedback muito interessante da comunidade. Às vezes a gente vem aqui, fala e não sabe se aquilo que a gente está falando está sendo recebido, como aquilo que nós estamos falando aqui está sendo recebido pela comunidade. Já que não somos uma comunidade tão efusiva nas nossas emoções, vamos dizer assim, não é? Mas é gostoso perceber que a palavra de Deus ela é incrível, ela é poderosa, ela é viva, e ela vai surtindo alguns efeitos que, na verdade, são esses efeitos que importam. A transformação dos nossos corações, o arrependimento, a decisão de mudança, a cura de situações. E esse feedback eu tive durante a nossa explanação da carta de Paulo aos Gálatas, em vários momentos, em vários aconselhamentos, em várias situações, várias conversas. A gente recebeu esse feedback, o que deixou o nosso coração muito feliz em saber que esse é o caminho mesmo. Esse é o caminho que o Senhor graciosamente nos deu e que a gente continue assim, trazendo aqui reflexões e juntos aprendendo aquilo que o Senhor quer para nós. E logo a gente traz daqui a alguns dias mais uma série de conversas. Por enquanto vamos pincelando algumas coisas que Deus tem colocado no coração da gente nesses dias. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre 2 salmos. Eu acho que eu nunca falei nada sobre salmos aqui. Não é? Me atento mais ao Novo Testamento, mas nas minhas meditações bíblicas dos últimos dias, esses 2 salmos brotaram assim, ganharam espaço no meu coração, brilharam aos meus olhos. Então eu gostaria de rapidamente falar com você um pouquinho sobre o Salmo 102 e também sobre o Salmo 103. E você vai entender por que esses 2 salmos me chamaram a atenção. Nós não vamos ler completamente os 2 salmos, mas vamos ler trechos deles, e eu creio que será um momento bom para a nossa reflexão. Antes de lermos, vamos orar. Nosso Deus, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá. Buscamos a verdade, desejamos a Tua verdade, porque ela nos liberta. A única coisa que pode nos libertar efetivamente é a Tua verdade, Senhor. Expressa nas Escrituras, viva através da Tua ação em cada um de nós, e que seja assim nessa noite. Uma noite de aprendizado, de reflexão, de quebrantamento, de uma movimentação desta verdade no coração de cada um de nós, e que todo tipo de dificuldade para absorver a Tua palavra deixe de ter poder a partir de agora, e nós sejamos edificados por aquilo que o Senhor quer e deseja colocar ao nosso coração. Nos ajuda, é a nossa oração. Te peço graça e misericórdia para conversar com os meus irmãos, e oro em nome de Jesus. Amém. Salmo 102. Senhor, ouve minha oração, escuta minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a Ti. Pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim, até perdi o apetite. Por causa de minha ansiedade, não passo de pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir. Sou como o pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são meu alimento e as lágrimas se misturam com minha bebida. Por causa de Tua ira e de Tua fúria, pois me levantastes e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido, como as sombras que se vão. Vou murchando como o capim. O Salmo 103
no seu início, diz assim: todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. Muito bem. O que me chamou a atenção nesses dois salmos foi justamente uma situação quase que paradoxal que nós encontramos de um para outro. Eles estão unidos na sequência bíblica, mas eles são um tanto quanto distantes em seu propósito. O Salmo 102 é um salmo escrito por um salmista, não é Davi, não foi Davi que escreveu esse salmo especificamente. E ele é um salmo que retrata a angústia de um homem que olha para a assolação da sua terra, da sua nação. Ele expressa o seu desagrado com a situação que Israel estava vivendo. Lembremos todos nós que a relação entre os antigos e a terra era uma relação muito mais profunda do que nós temos com a terra, com o país, com a nação. Ainda mais nós ocidentais, ainda mais nós no século 21, ainda mais nós latino-americanos que somos. É bem distante a nossa relação com a terra. Já os antigos, ainda mais antigos lá do Oriente, tinham uma paixão pela terra, uma paixão pela sua nação, um nacionalismo muito forte. E não sabemos muito bem, porque o Salmo não descreve qual é a situação, não que eu tenha me atentado a isso, talvez até esteja lá, mas eu não me atentei a isso, mas é um momento em que Israel não está bem, e ele chora, e ele geme, e ele diz que a sua alma está ferida, ele diz que não consegue dormir, ele diz que ele não está bem, ele se apresenta a Deus machucado, ferido, angustiado, se compara com animais, se compara com situações difíceis. Essa é a temática desse salmo, o Salmo 102. Já o Salmo 103 é um salmo de Davi, um salmo que contrasta com o Salmo 103, porque ele já se abre dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando a gente vem na sequência da leitura dos salmos, é interessante. Você pega o Salmo 102, ele é meio deprimente, meio triste, angustiante. Se você estiver meio triste, você vai se identificar com aquilo. Se você estiver meio ansioso, você vai dizer: isso, olha só. Mas quando a gente acaba de ler aquele salmo e pula para o 103, você encontra Davi regozijando uma situação que nós precisamos também entender. É muito importante sempre essa leitura ser feita mediante recursos históricos e avaliação do que é que está acontecendo. Davi está agradecendo a Deus por ter sido curado de uma enfermidade. Por isso é que ele está tão alegre, por isso é que ele está tão feliz. Ele avalia aquela ação milagrosa, miraculosa de Deus na sua vida. Não sabemos muito bem também como isso acontece, mas ele está muito feliz, agradecendo a Deus por ter sido curado. Muito bem, o que é que liga esses dois salmos? É claro que há algo de contraste entre ambos, mas há algo que nós podemos trazer para um alinhamento entre também esses dois salmos. E o que me chama a atenção é justamente a liberdade que ambos se expressam a Deus. Ambos se expressam a Deus de uma forma muito tranquila, espontânea, que denota e que denuncia uma grande afinidade entre aquele que está falando e o Deus a quem ele está falando. Não há formalidade, há sim respeito, há sim temor. Mas o salmista do Salmo 102 chora. Ele chora a Deus como nós muitas vezes não fazemos. Ele diz: Deus, eu estou chateado, ansioso, magoado, olha o que está acontecendo com a minha nação. Ele se expressa de uma forma que nos dá a perceber que ele
tem uma liberdade com o Deus a quem ele se dirige, com o Deus de Israel. Já Davi também, podemos claramente perceber essa liberdade que Davi tem ao expressar a sua alegria e a sua espontaneidade, a maneira como ele faz, a maneira como ele fala, nós percebemos que isso é claro. A liberdade que Davi usa é uma liberdade interessante, porque nós, aliás, não só Davi, mas o salmista também, nós vamos perceber isso de uma forma muito mais clara a partir do Novo Testamento. Jesus traz uma nova forma de relacionamento entre o homem e Deus. O relacionamento verotestamentário, ou seja, presente lá no Velho Testamento, ele é muito mais formal. Deus, homem. Javé, povo de Israel. Jeová, povo de Israel. Uma distância entre o povo de Israel e Deus, apesar de ele estar presente, apesar de ele libertá-los, apesar de ele se fazer e se apresentar ao povo. Uma distância, por exemplo, quando Moisés é convocado a libertar o povo de Israel. Você se lembra desse momento? Moisés está lá apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, aparece uma sarça ardente, uma folhagem, um capim, um mato lá no deserto que naturalmente acontece de pegar fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés é que aquele capim, aquele mato lá pega fogo, mas não se consome, ele se dirige até lá. Quando ele chega perto daquele fenômeno, ele tem uma epifania, ele tem um encontro com Deus diferenciado. E a voz que sai ali até o coração de Moisés diz a ele: tira as tuas sandálias, porque a terra que você está é santa. Deus santo. Deus grande, poderoso, majestoso, glorioso, santo. O povo de Israel não podia se achegar a Deus dessa maneira. Moisés subia no monte, seus amigos iam com ele, alguns deles iam com ele, mas o povo ficava lá embaixo. A hora que o tabernáculo foi instituído, aquela tenda móvel que andava no deserto, era montada e desmontada previamente ao templo, que foi construído depois. Havia ali o Santo dos Santos. O sumo sacerdote uma vez por ano entrava naquele lugar, só uma vez por ano. E se tivesse em pecado, era consumido, morto. E quem iria lá dentro tirá-lo? Ninguém. Por isso ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Porque se ele tivesse um ataque e morresse lá dentro, era só puxar. As suas vestes eram cheias de sininhos, para que as pessoas pudessem ouvir que ele estava se movimentando lá dentro. Se parasse de tocar os sininhos, já foi. Puxa, porque ele morreu. Uma distância. Era uma coisa grandiosa, gloriosa, mas distante. Mas o interessante é nós percebermos o sentimento desses salmistas. Um sentimento que é equalizado, que é trabalhado de forma completa por Jesus no Novo Testamento, já estava presente. Davi já tem uma liberdade com Deus diferenciada. Alguns dizem que é a sinalização da graça. Lá no Velho Testamento, no tempo da lei, homens que tinham um relacionamento diferente com Deus. Talvez Davi, esse salmista, talvez não. Creio que eles tinham essa percepção e esse jeito de lidarem com Deus dessa maneira, essa liberdade de se relacionarem com Deus. O Salmo 103 me chama mais atenção e eu gostaria de me derramar um pouco mais nessa conversa a respeito desse salmo. Ele foi escrito por Davi quando Davi já era velho. Davi já tinha vivido bastante e havia escapado de uma enfermidade mortal, é o que dá a entender o salmo. E a gente, quando começa a ficar mais velho, a percepção da vida muda bastante, não é? As coisas vão mudando, a forma que a gente enxerga a vida, como ela muda com o decorrer do tempo. É interessante demais você pensar que você avaliava algumas coisas anteriormente de maneira muito diferente da maneira como você avalia hoje. E é assim mesmo. Dizem que a gente só fica bom quando está chegando no final da vida.
Uma pena, não é? Seria bom se a gente nascesse com toda essa experiência de vida, que isso não é impossível. A gente só tem essa experiência realmente no final da vida. E Davi estava assim. Ele já percebia a graça de Deus, o favor divino, o amor de Deus sobre a vida dele de uma maneira diferente. Ele faz uma avaliação da sua vida e percebe a graça divina em todos os momentos. Ele sabia que ele era pecador, a leitura dele já era essa. Ele sabia que ele era um homem marcado pela graça do Senhor, e a história de Davi é linda nesse aspecto. Um homem que é chamado por Deus para substituir Saul, levantado por Deus de uma forma que ninguém imaginava. Até o próprio profeta que foi ungí-lo como rei de Israel, prática constante naquela época, se espanta porque vai à casa de Jessé, o pai de Davi, olha para os filhos de Jessé, todos enormes, fortes, homens de guerra, poderosos, gente qualificada para ser rei. Sabe como é que é? Bíceps forte, peito peludo, cara assim com cara de rei. É esse aí. Nenhum deles. O que é escolhido é o pequeno, é o frágil, é o artista, é o maluquinho, é o de cara enferrujada, cabelo ruivo, é o diferente que ficava cantando no campo, que ficava louvando a Deus. Ele é que é escolhido. A história de Davi é uma história em que a graça está presente de uma forma muito clara. Davi tinha consciência disso. Ele percebe melhor a sua dívida com Deus. Interessante que Jesus, em dado momento no Novo Testamento, fala um pouco sobre isso. Ele está na casa de um fariseu, de um homem importante da época, e uma mulher vem e quer ungir os pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, e ela gasta ali seu tempo fazendo isso. Aquilo causa um espanto. E o que me chama a atenção é a frase de Jesus em Lucas 7,47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Essa é uma confirmação do sentimento que estava no coração de Davi, um homem que percebia o amor de Deus na sua caminhada, no seu jeito de viver, na sua história. Davi sabia que Deus havia sido bom com ele. Ele não é mais um homem volúvel às circunstâncias, como muitas vezes somos nós na juventude. Quando está bem, a gente é grato a Deus. Quando não está bem, a gente parece que vira a chave da gratidão para o outro lado, e é só reclamação, e é só murmuração. O tempo vai nos forjando, nos mudando, nos curando dessa percepção de que Deus só age nas coisas boas da vida. Isso é a imaturidade da fé, a imaturidade das relações, da relação que nós temos com Deus e com o próprio Evangelho. E Davi, ele já tinha essa percepção. Há alguma coisa muito interessante a aprender aqui nessa narrativa. Os nossos erros, eles podem nos tornar pessoas mais duras ou mais flexíveis. A vida pode ser bem aproveitada ou não. Aquilo que nós vivemos pode ser bem absorvido ou não. Olhando para Davi, nós temos um retrato de alguém que aprendeu com a vida. Alguém que ao passar pelo que passou, foi acrescentado, não foi diminuído. Muito menos, não estagnou a sua vida do jeito que era, e muito menos retrocedeu. Davi viveu um acréscimo proporcionado, um acréscimo pessoal, um acréscimo nas suas relações, um acréscimo na sua relação com Deus, um acréscimo na sua relação com as pessoas. E a dureza da vida não destrói Davi, mas o molda, o transforma num homem melhor, mais amoroso, mais suscetível à voz de Deus. Um homem que melhor percebe as coisas da vida, a ponto de perceber que naquela enfermidade Deus havia sido gracioso com ele. E ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. A declaração de alguém que percebe que é devedor. E isso acontece quando nós permitimos que as dificuldades da vida nos moldem,
nos molde, nos cure, nos transforme naquilo que Deus deseja. O que nós percebemos nesse salmo é gratidão e reconhecimento da bondade de Deus. As palavras-chave que brotam desse salmo quais são? Bendiga, ou seja, adore ao Senhor, não esqueça, bênçãos, perdão, cura, resgate, bondade, compaixão. Tudo isso está presente nesse Salmo 103, que Davi expressa de uma maneira tão bonita, tão especial. Davi aqui cita alguns motivos por que bendizer a Deus. E eles é que me chamaram a atenção nesses dias. Primeiro, esse contraponto, esse contraste entre um salmo e outro. Segundo, a liberdade que ambos os salmistas têm de se dirigirem a Deus. E terceiro, esse aspecto em que Davi coloca para fora, coloca para fora o porquê a sua alma deveria bendizer ao Senhor. Por que a nossa alma deve bendizer ao Senhor? Quais são os motivos que devem nos levar a adorar a Deus, a amar a Deus, a servir a Deus? Creio que são pontos muito importantes e nós vamos falar rapidamente sobre eles. Mas antes de entrar neles especificamente, acho importante a gente pensar que essa avaliação é extremamente necessária para nós. Porque hoje vivemos numa sociedade e em um momento histórico que nos leva a avaliarmos a nossa relação com Deus de forma muitas vezes indevida. O que é que move o nosso coração para sermos gratos a Deus ou não? O que é que move o nosso coração para sermos pessoas que bendizem o nome do Senhor ou não? O fermento do capitalismo contamina a igreja. A ideia errada de que os vitoriosos são aqueles que têm, que estão no topo da pirâmide social, faz com que nós nos relacionemos de forma enganosa, leviana e infantil com as coisas que acontecem na nossa vida. E o ato de se torcer o evangelho e adaptá-lo de forma má, de forma errada ao sistema de vida que nós temos, é um grande problema, é um grande perigo para todos nós. Isso quer dizer que muitas vezes nós ficamos buscando motivos para bendizer a Deus naquilo que não é motivo para bendizer a Deus. É claro que a gratidão deve estar em nós, em tudo que nós vemos, vivemos e temos e recebemos de Deus. Mas há mais para nós percebermos. E às vezes a gente se relaciona com Deus somente por aquilo que alcançamos dentro dessa sociedade. Só nos relacionamos com Deus baseados no bem-estar que podemos ter, nas coisas materiais que podemos alcançar, é óbvio. Quando a nossa vida está bem, quando a gente alcança os planejamentos que fizemos, quando temos, quando somos, quando conquistamos, quando chegamos. São situações que alimentam o nosso coração e que nos impulsionam a agradecer a Deus. Ok, não há nada de legítimo nisso. O problema é quando isso toma o lugar das verdadeiras motivações para nós sermos pessoas e para sermos uma comunidade que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E talvez esse alerta sirva para o nosso coração nos dias de hoje. Davi cita então alguns motivos. Primeiro, ele diz claramente que o nosso Pai é um Pai que perdoa pecados. Lembre-se que eu destaquei aqui a maneira tranquila como Davi se dirige a Deus. E essa é uma realidade que deve estar presente na nossa avaliação da nossa relação com Deus. E Davi então deixa isso claro. O nosso Pai,
O nosso Deus é aquele que perdoa pecados, é o versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados. Se isso não é um bom motivo para nós bendizermos a Deus, provavelmente é porque nós não entendemos a gravidade da nossa situação fora da misericórdia de Deus. Às vezes essas coisas preciosas, situações que são intocáveis, inegociáveis, de tão preciosas que são, como essa, Deus perdoa os nossos pecados, nos passam batido, como a gente fala. Elas escapam de nós. E a gente transforma isso num lugar comum, sabe como é que é? Realmente, eu peco, diz a Bíblia que eu tenho que confessar o meu pecado. Eu confesso o meu pecado para Deus, fecho meu olho lá, oro, está tudo certo, está tudo resolvido, Ele apaga e está tudo tranquilo. A facilidade com que isso acontece, ela é proporcionada por um grande sacrifício de Deus por nós. A morte de Cristo na cruz. Lembre-se do modelo de perdão vivido pelo povo de Israel no Velho Testamento. Não era assim não. Senhor, me perdoa porque eu pequei. Se há sinceridade, se há realidade da relação, é assim que funciona hoje. No Israel antigo não era assim. Era na base do sacrifício. Era na base da intermediação entre povo, sacerdote e Deus. A estrutura, o templo atendia a essa necessidade. Milhares e milhares de animais eram mortos no lugar do homem, para carregarem o pecado do homem. Vem Jesus, rompe com toda essa estrutura. Seu sacrifício é o maior de todos, é o sacrifício perfeito. Ele que se esvazia da forma de Deus e encarna como homem, vem, entrega a sua vida e nos proporciona esse passe livre, essa tranquilidade, essa coisa linda e especial presente na graça que nós vivemos hoje. Onde houver um coração contrito, onde houver um coração voltado a Deus, onde houver um pedido de perdão, ali haverá perdão do Senhor. Mas a gente muitas vezes banaliza isso. A gravidade da nossa situação fora da misericórdia de Deus nos escapa. A gente em outras conversas aqui já pensamos juntos que o momento que nós vivemos hoje, gente, é o da exceção. Porque a regra é morte. A regra é destruição. Nós optamos por isso. Nós, como humanidade, dissemos: não te quero, Deus. Resolva a minha vida sozinho. E o velho homem que continua habitando em nós, porque assim é, apesar do novo nascimento, tantas vezes grita mais alto que a nova criatura que somos. E faz com que nós nos rebelemos contra Deus. Mas a gente só toma esse caminho por uma imbecilidade do nosso coração de não compreender que fora da graça de Deus não somos nada. Não há vida fora de Deus. Ele é o autor da vida, Ele é a vida. E sem a sua misericórdia e graça derramada sobre nós, dia a dia, não é assim? Acordou, uau! As misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim. É a causa é a causa de nós não sermos consumidos. Nosso Pai é o Pai que perdoa pecados. Por isso, todo dia a gente pode abrir a boca, levantar as mãos e dizer: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Porque o meu pecado foi perdoado por Ele. Porque a falta, o erro, a estupidez das escolhas erradas motivados pela nossa carne, pela nossa natureza humana, são por Ele perdoados dia a dia. E quem compreende isso não tem problema em dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A segunda coisa que Davi ensina é que o nosso Pai cura todas as nossas doenças. Te falei, esse salmo foi escrito por um Davi curado por Deus. E no versículo 3, também na sequência diz: e cura todas as suas doenças.
É muito importante nós fazermos uma adequação aqui nessa leitura. Toda a leitura verotestamentária, toda a leitura do Velho Testamento, aliás, toda a leitura bíblica deve ser acompanhada de um entendimento do que é que está acontecendo ali, o que é que motiva a pessoa que escreveu a escrever. A percepção hebraica, judaica a respeito das enfermidades é um pouco diferente da nossa hoje. Para aqueles homens, para aquele povo, a enfermidade é alguma coisa ligada diretamente a pecado. Perdoa pecados, cura enfermidades. Por quê? Porque na cabeça de Davi as coisas funcionavam assim. Essa é a percepção do Velho Testamento. Quem está enfermo é porque está em pecado. Quem está enfermo é porque está em falta com Deus. É o momento da meritocracia. É o momento em que o povo de Israel se relacionava com Deus dessa maneira. O interessante é que no próprio Velho Testamento, nós temos uma demonstração clara de que as coisas não funcionam muito bem assim. O personagem que nos mostra isso, nos ensina isso, é Jó. É a história de Jó. Um homem completamente limpo diante de Deus, a ponto de Satanás, que rodeava a terra, ir tentar provocar a Deus contra Jó. E Jó é tido por inocente, mas mesmo assim passa por uma situação de enfermidade absurda e difícil, que nós sabemos qual é o final. A palavra usada aqui por Davi é a palavra doença mesmo, é a palavra enfermidade, tem a ver com a nossa fragilidade, tem a ver com a nossa finitude, tem a ver com esse corpo que pesa, que o tempo vai passando e ele vai ficando mais enferrujado, mais difícil. A tonalidade das coisas mudam, o jeito das coisas mudam, o nosso corpo vai mudando, enfraquecendo, se fragilizando mais e mais. Tem a ver com a fragilidade da nossa alma, tanto a fragilidade do corpo como a fragilidade da alma, curadas por Deus. O que é que eu aprendo com essa citação de Davi hoje, no momento que nós vivemos? A misericórdia de Deus continua sobre nós, graças a Deus. E Ele nos ajuda, Ele cura o nosso corpo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ou Ele cura usando a medicina, porque Tiago já nos diz que todo bem vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação, é o que ele diz, todo bem vem do Pai das luzes, que bom, os remédios estão aí para nos ajudar, os médicos estão aí para nos ajudar, os tratamentos estão aí para nos ajudar com esse corpo mortal e frágil e tão complicado. Mas Ele cura sobrenaturalmente também, porque Ele é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Ele é Senhor da vida. E Ele dá a vida e Ele tira a vida. E Ele permite a enfermidade e Ele cura a enfermidade. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ah, mas eu não entendo Deus. Por isso que Ele é Deus. Porque a distância entre nossa ideia de Deus e o verdadeiro Deus sempre vai existir. Nunca vamos compreendê-lo. Aliás, Ele é Deus porque nós não o compreendemos. Ele é Deus porque Ele é distante de nós. Ele é Deus porque Ele é Deus. Ele é, e nós existimos ao seu redor. Mas o bom de lembrar tudo isso é que apesar de, a sua graça e misericórdia estão sobre nós. E Ele cura o nosso corpo, Ele cura a nossa alma, Ele cura a nossa loucura, Ele cura os nossos pensamentos errados, Ele cura a nossa depressão, Ele cura, Ele trata, Ele nos liberta, Ele age na vida de todos nós. Dependemos dEle e que bom que podemos depender dEle. A outra coisa que Davi diz, correndo aqui, gente, é que o nosso Pai nos resgata da sepultura e nos coroa de bondade e compaixão. Forte isso, né? Salmo 103, 4. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Nós temos aqui a mesma ideia de um Davi que está grato por ter sido curado. Um Davi que está grato por ter sido curado. Deve ter sido uma enfermidade muito ruim, muito difícil. Imagina isso há milhares de anos atrás. Qualquer febre já era motivo de preocupação. Qualquer inflamação, infecção, qualquer coisa um pouco mais grave
Fazia as pessoas morrerem. Aliás, com o passar dos séculos, a nossa condição de vivermos mais aumentou, né? Hoje a gente morre, o pessoal morre com mais idade, cada vez mais, porque a medicina está aí. Mas naquela época as coisas eram muito complicadas. Davi, é claro que está falando sobre isso. Mas o que eu aprendo? Eu aprendo que podemos perceber o cuidado de Deus conosco nesses dias. Suprindo, abençoando, socorrendo, agindo. Há algumas pessoas que têm dificuldade de perceber isso. Na minha limitação de conhecimento teológico, eu ainda continuo crendo, Deus é um Deus que age hoje. E opera hoje. E age na minha vida e na tua vida, e a sua misericórdia está sobre nós hoje. Nos dirigindo, nos ajudando, nos socorrendo. Não como muitas vezes se é propagado. Não como aquela coisa da pessoa ir para o shopping e orar para que Deus dê uma vaga de estacionamento para ela. Espera aí, menos. Manda o anjo flanelinha, Senhor, para que ele guarde uma vaga. Aí também não vai banalizar, não vai pensar assim, não vai brincar de evangelho, porque isso é besteira. Mas que Deus cuida. E Ele cuida de nós. Agora, o mais incrível que nós podemos perceber nessa situação, aplicando-a à nossa realidade hoje, é a ação divina nos tirando da sepultura e nos dando vida em Cristo Jesus. Essa é uma realidade incrível, que deve despertar o nosso coração para todos os dias dizermos: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque pela sua graça e misericórdia fui resgatado da morte. Fui tirado da sepultura mesmo. Saí das trevas para a sua maravilhosa luz. Nada por aquilo, não por aquilo que eu tenha feito, ou nada que eu tenha feito é que gerou isso. Foi a sua graça e misericórdia que me alcançaram. Se Davi regozijava o seu coração por uma cura de enfermidade, que já é alguma coisa maravilhosa, quanto deve haver de gratidão e de regozijo e de alegria em nosso coração por termos a maior de todas as enfermidades curadas pelo sangue do Cordeiro Jesus que repousa sobre nós. Meu irmão, se você não for feliz por isso, tem alguma coisa errada com você. Pode faltar dinheiro no banco, pode ter problema na casa, pode ter luta pessoal, pode ter a perseguição que for, mas uma coisa ninguém tira daquele que tem a marca de Jesus sobre a sua vida: você foi tirado da morte para a vida, irmão. Alegra o teu coração e amanheça todos os dias regozijando por essa ação sobrenatural que já começou a acontecer hoje, porque o reino já está sobre nós, já está em nosso meio, já estamos no reino, e tudo vai se consolidar com a vinda de Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por isso podemos dizer a frase famosa de Paulo: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, o nosso Redentor vive. Em quarto lugar, preciso correr, gente, estou enrolado aqui. Nosso Pai enche de bem nossa existência e nos renova. Salmo 103, 5. Que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como a águia. Interessante que nessa leitura, que deve ser sempre feita a respeito do que está escrito no Velho Testamento e a contextualização de tudo, nós precisamos nos lembrar que a luta de Israel não era uma luta para a eternidade, gente. Era uma luta para o presente. A luta de Israel era terra, herança, posse, subsistência, vida na terra. Eles lutavam por isso, guerreavam por isso. Essa era a maneira, essa era a luta de Israel. Por isso eles lutavam. Eram os progenitores do Messias, não esqueçam. Israel era a nação que daria e que abriria o caminho para a chegada do Messias. Foi assim que Deus planejou. Então a luta deles era essa. Era a sua subsistência. Era viver e sobreviver aos ataques dos impérios que tantas vezes escravizaram Israel. E aí por diante. Então,
tem tudo a ver com riqueza, poder, bens, tem tudo a ver com isso. É claro que Jesus coloca toda essa situação para nós de maneira diferenciada. E faz a gente entender que hoje não é mais assim que funciona. Jesus já veio, o papel de Israel já está cumprido. Agora nós somos o Israel do Senhor, que almeja a eternidade. Trabalhamos e vivemos nessa terra olhando para aquilo que vem, olhando para aquilo que está vindo, olhando para aquilo que é a nossa herança eterna. Portanto, não mais nos apegamos às coisas terrenas, porque isso aqui é passageiro e nós somos literalmente peregrinos. Portanto, a nossa visão a respeito das coisas deve ser diferente dessa do Velho Testamento, deve ser diferente dessa que Israel tinha. Nossa prioridade não é terra, nossa prioridade não é bens, nossa prioridade não é riqueza, nossa prioridade não é essa subsistência, nosso negócio é outro. Jesus deixa isso muito claro. Mateus 12, 13 e 22, ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Jesus fala sobre aquele que é roubado na sua relação com o evangelho por causa das riquezas. 1 Timóteo 6,17, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Portanto, as riquezas devem ser adequadas à nossa realidade de Novo Testamento. Riqueza agora para nós é coração. Riqueza agora é pureza de coração. Riqueza agora é relacionamento. Essa é a verdadeira riqueza. Riqueza agora é comunidade. Riqueza agora é o Espírito Santo que habita em nós. Riqueza agora não é mais a mesma riqueza do Velho Testamento. São outros caminhos, ou outro caminho, outra avaliação. Jesus traz para nós esse entendimento. E o renovo de Davi é alguma coisa física, que tinha a ver com a vitória sobre uma enfermidade, como eu disse. O renovo de Deus aos nossos corações, muitas vezes também é físico, muitas vezes também é fruto de uma ação de Deus no teu corpo, no meu corpo, mas muito mais do que isso. Hoje, nós podemos entender que o renovo de Deus está em nosso coração e se aplica ao nosso coração. E Ele age na nossa relação com Deus, na nossa relação com as pessoas. Ele age no nosso jeito de viver a vida. Age em nós, nos dando expectativas corretas e colocando o nosso coração no lugar correto. É o renovo de Deus que vem sobre nós. Cada um de nós tem questões a resolver na sua vida. Cada um de nós tem coisas para vencer. Continuamos tendo coisas para vencer nesses dias. O Evangelho não nos dá carta branca para ter vitória em tudo. Já aprendemos isso, né, gente? Já caminhamos e já ouvimos isso bastante. Cristão continua tendo dificuldade, cristão continua tendo luta. Mas, se Davi tinha um coração grato por ter sido curado de uma enfermidade, e escreve isso dessa maneira, com uma intimidade incrível, com uma exposição incrível do seu coração e da sua alegria por aquilo. O meu desafio hoje para todos nós é que o nosso coração se abra para uma gratidão ou igual ou superior à de Davi por tudo aquilo que nós temos vivido, pela graça abundante do Senhor que repousa sobre a gente, por termos sido perdoados dos nossos pecados, por termos sido alcançados pela bondade e graça de Deus nesses dias, por termos e estarmos aprendendo quais os verdadeiros valores que devem reger a nossa vida e ganhar a nossa prioridade para darmos importância às coisas certas. O meu desafio hoje para nós como comunidade
percebermos que Deus nos resgata da sepultura e nos coroa com a sua bondade e compaixão, que o nosso nome está escrito no livro da vida, pela sua graça e misericórdia. Essa foi a obra que Ele fez na vida de cada um de nós. Percebendo essas ações de Deus, essa bondade tremenda de Deus, essa coisa até difícil de explicar da parte de Deus para conosco, nosso coração precisa se encher de alegria e gratidão. E o meu desafio hoje é para que todos nós possamos, todos os dias, lembrando disso, levantarmos a nossa mão e dizermos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Eu não sei qual tipo de luta que você está passando, mas eu quero te dizer de uma forma muito clara: o que você está vivendo é muito pequeno diante de tudo isso daqui. Não estou desprezando a tua luta, não é isso. Já dizem aí que cada um sabe onde seu calo aperta, né? Eu tenho as minhas lutas, e elas são doloridas para mim. E você tem as tuas lutas, e elas devem ser bem doloridas para você. E que bom que nós estamos juntos aqui, porque um vai tentando acalmar o outro, não é? Que lindo isso, é comunidade. Um abraça, o outro beija, o outro faz carinho, o outro manda uma mensagem no WhatsApp: como é que você está? E a gente vai se consolando. Mas uma coisa que não pode acontecer é eu trocar de lugar com você. A minha dor é a minha dor. Minha frustração é a minha frustração. Minhas dificuldades são as minhas dificuldades, as tuas são as tuas. Naquilo que eu puder te ajudar, que seja assim. Naquilo que você puder me ajudar, que seja assim. Mas não pode faltar para nós, mesmo no meio da maior dor, da maior dificuldade, da maior crise, a percepção do amor de Deus que repousa sobre a gente. E no dia mais difícil, ou no dia mais legal, não nos falte esse sentimento de gratidão, e que a gente nunca deixe de dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Eu quero finalizar dizendo mais rapidamente duas coisas. Estou atrasado, perdão. Esse é o problema quando a gente fala com o coração, sabe? A gente passa do horário. Mas duas coisas para a gente finalizar. Eu fiquei pensando como a gente enxerga Deus errado, né? Por falta dessa percepção, desse entendimento, e outras coisas mais que a gente poderia ficar falando aqui até amanhã, sei lá até quando, porque a bondade do Senhor está sobre a gente. A gente enxerga Deus equivocadamente. E a gente se relaciona com Deus equivocadamente. A gente às vezes encontra pessoas com mágoa para com Deus. Incrível isso, né? Porque não entendemos toda essa ação divina sobre nós. E essa falta de um relacionamento adequado com Deus, às vezes afeta também, às vezes não frequentemente, as nossas relações. Porque, veja bem, hoje é dia dos pais. E às vezes, por nós não percebermos bem a ação de Deus na vida da gente, a gente não tem boas relações com as pessoas que nos cercam. Talvez você, pai, que esteja aqui, não tenha uma boa relação com o teu filho ou com os teus filhos. Fruto, talvez, não vou dizer que sim, não vou cravar um sim nisso, mas talvez da falta de percepção desse amor de Deus que visita a nossa vida todo dia. Você que talvez, você que está aqui, que é filho, todos nós somos filhos, que tem uma relação equivocada com teu pai, abra esse leque para outras pessoas da tua convivência. E talvez essa relação equivocada seja também fruto de falta de gratidão por perceber Deus agindo na vida da gente em todo momento. A vida de Davi não foi fácil.
Foi bem difícil. Mas aqui você encontra um Davi grato a Deus. Obrigado por tudo que eu passei. Obrigado porque isso me formou como homem, como rei, como servo do Deus poderoso. E assim por diante. Que as nossas relações sejam curadas pela cura da nossa relação com Deus. Ao percebermos a graça divina, ela se espalhe de nós também para com aqueles com quem nós nos relacionamos. E a gente possa, toda manhã, apesar de dizer, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. Fecha os teus olhos um pouquinho, vamos orar. Querido Jesus, crendo na tua misericórdia e graça, pedimos que o teu Espírito que habita em nós se movimente, tocando corações, trazendo entendimento de tudo que nós conversamos hoje aqui, desfazendo mágoas, crises, renovando sentimentos de amor, primeiramente por ti, Jesus, por ti, nosso Deus, nosso Pai. O Senhor que tantas vezes nós tratamos de maneira errada. O Senhor a quem tantas vezes dirigimos palavras equivocadas. O Senhor a quem nós negligenciamos. O Senhor que merece toda a honra e toda a glória e que não recebe isso de nós. Cura corações hoje aqui, Jesus. Gente que está aqui no nosso meio, irmãos nossos, que precisam de um conserto contigo. Porque a crise da vida, a luta da vida, te mostrou de forma enganosa a esses meus irmãos. Espírito Santo, trata os que estão aqui, afastados, feridos pela religião, machucados por circunstâncias da vida, frios na sua fé, feridos pelas instituições e por um evangelho mentiroso que te mostra de forma equivocada a tanto, Jesus. Trata os meus irmãos que não conseguem dizer, bendize a minha alma. Trata os meus irmãos que não conseguem expressar gratidão a ti. Esperam e esperaram coisas erradas. Não perceberam o teu amor. Mas o Senhor hoje, eu sei que pode tocá-los e corrigir os valores do coração de cada um deles. Trata também relacionamento, Jesus. Pais e filhos, filhos e pais. Traz a alegria do perdão, do renovo. Traz a alegria da cura. Um telefonema, uma mensagem, um abraço, um carinho, uma palavra. Coisas que vão ser instrumento de modificação nessas relações, Jesus. Porque se te percebemos como Deus gracioso que tu és, também percebemos o outro, digno da tua misericórdia como nós também somos, indignos da tua misericórdia como nós também somos. Que seja assim, Jesus. Que o Senhor trate, transforme, cure e liberte. E que todas as manhãs não nos falte a palavra do salmista. E sejamos uma comunidade grata ao Senhor.
Sejamos uma comunidade apegada à gratidão, que levanta todos os dias para dizer: bendize, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Faz a tua obra, transforma nossos corações, alinha o nosso coração à tua realidade misericordiosa sobre nós, que está todos os dias agindo em nós. É a nossa oração nessa noite, é o nosso clamor, e nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Colocamos o nosso coração diante do Senhor. A igreja, os irmãos continuem orando rapidamente. Quero perguntar se há alguém aqui, e creio que há, que gostaria de manifestar seu desejo de transformação nessas duas situações: no teu relacionamento com Deus, ou no teu relacionamento com pessoas, familiares, pai, mãe, talvez. Pessoas talvez que estejam aqui feridos, machucados pela religião, que não conseguem enxergar Deus como Ele é, e se esqueceram dessas coisas todas que nós dissemos aqui. E há um afastamento teu, há um endurecimento no teu coração. Se você hoje quer se render ao Senhor e dizer a Ele: Jesus, eu preciso te reencontrar, queria pedir para você ficar de pé onde você está, que nós vamos orar com você. E nós vamos juntos aqui colocar a tua vida diante do Senhor. Se há pessoas aqui com problemas de relacionamento familiar, aquelas coisas que você sabe, perdão para ser liberado, gente com quem você não fala, não estou dizendo impasse de mágica, não. Vai ser talvez um caminho difícil de ser trilhado, mas a tua atitude de ficar de pé num momento como esse, ela é significativa, porque ela move o coração de Deus a teu favor. Se alguém aqui também que deseja restauração nas suas relações, se você puder ficar de pé, vai ser bom para a gente orar com você, junto com os outros irmãos que já estão de pé. Acho fundamental esse tipo de ação. Que bom, que bom. Querido Deus, apresentamos a vida dos nossos irmãos, que de forma muito bonita e muito corajosa se colocam de pé, apresentando publicamente o seu desejo de um conserto, seja ele contigo, seja ele com outras pessoas. E eu te peço que o Senhor dirija esse processo, que o Senhor que falou ao coração deles continue falando, que as cadeias emocionais e espirituais que começaram a se romper hoje se rompam definitivamente, que o impulso de ficarem de pé continue agindo no coração deles, fazendo-os se aproximarem, se dirigirem àqueles a quem precisam conserto, que impulsione o coração deles à tua direção também. E nós como comunidade abraçamos essas pessoas, abraçamos e dizemos que Deus os abençoe, que Deus os dê graça a vocês, que Deus seja com vocês nesse caminho de restituição, de restauração, de conserto com Deus e com outros. A comunidade diz: sintam-se encorajados, sintam-se ajudados, estamos aqui para vermos o testemunho da ação divina na vida de cada um de vocês, e que seja assim. Essa é a nossa oração, Senhor, por esses irmãos. Oro também por todos nós, para que tenhamos uma boa semana diante do Senhor, que a tua graça não falte sobre nós, não podemos viver sem ela, que o teu amor e o teu cuidado nos acompanhem, não podemos viver sem ele. Cuida de cada um, Senhor, visita os nossos irmãos enfermos, visita os nossos irmãos desempregados, Senhor,
Visita famílias que precisam do teu socorro, da tua graça. Obrigado por mais uma semana que se inicia. Toma conta dos projetos da comunidade, toma conta da vida de cada um de nós e nos leva em paz. Te pedimos e oramos tudo isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem declaramos que toda honra, toda glória, todo poder, domínio e majestade pertencem a Ele, o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus.